Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, que Jesus nos abençoe. Naquela época, a palavra do Cristo já havia se espalhado por toda a Palestina. Ele já era amado, invejado, já era solicitado pelas pessoas. A sua fama corria atravessando as fronteiras. Todos queriam conhecer Jesus de Nazaré. Todos queriam estar perto dele. Todos queriam desfrutar da sua energia magnânima, do seu amor infinito. Naquela tarde, Jesus estava na casa de Pedro, em Cafarnaum, e os discípulos estavam a caminho. E no caminho, os discípulos se sentiam privilegiados por fazerem parte do colegiado de Jesus Cristo. Para eles era tudo novo, tudo maravilhoso. Até ontem, pensavam, eram simples pescadores. Homens do povo, simples, pequenos. E agora eram alçados à categoria de seguidores de Jesus Cristo, do Messias, do Filho de Deus. E eles estavam felizes com isso. E vinham conversando no meio do caminho. Eles eram homens simples, ainda possuidores de imperfeições. E no meio daquele diálogo animado, surge uma pergunta: quem será de nós o maior diante de Jesus? Quem será o maior de nós no reino de Deus? Essa pergunta foi seguida de um silêncio ensurdecedor, de um silêncio profundo. Dentro de si, cada discípulo, ainda no degrau não da perfeição, mas num degrau de ascensão. Por isso ainda portadores de deficiências, eles pensavam: será que sou eu? Poxa, o mestre me chama sempre quando tem uma coisa assim mais difícil para se fazer. O outro pensou: mas Jesus sempre me procura para um diálogo mais íntimo. Cada um pensava da sua própria colocação. De repente um falou assim: Pedro deve estar bem colocado, porque Jesus confia muito nele, iniciou o evangelho na casa dele. É a casa dele que é a sede dos nossos trabalhos aqui em Cafarnaum. Outro falou: mas foi a Judas de Queriote que ele deu a responsabilidade de cuidar das finanças do nosso pouco dinheirinho para a nossa atividade. E outro então falou: não, mas é João. João está muito bem colocado. É o mais jovem do grupo e a gente percebe que Jesus tem um carinho especial, um amor por João. E eles vieram conversando no caminho sobre isso, até que chegaram na casa de Simão Pedro. Quando entraram na casa de Pedro, foram surpreendidos com uma pergunta de Jesus. Jesus olhou para eles, um misto de tristeza, mas também de compaixão, de misericórdia. E Jesus perguntou: que vinhais discutindo pelo caminho? A pergunta deixou os discípulos atônitos. Como é que ele sabe? Como ele descobriu? Eles ainda não tinham percebido a amplitude da evolução de Jesus, o poder do Mestre, da dupla vista, da visão à distância, do domínio sobre os elementos, da percepção do coração humano. Jesus conseguia penetrar no coração humano. E Jesus estava preparando os discípulos
para a instalação do reino de Deus na terra. E Jesus havia dali percebido todo o diálogo que ocorrera no caminho. E não perdeu a oportunidade, porque Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, de educar, de transformar as criaturas. Então ele perguntou: que vinhas discutindo pelo caminho? E aí os discípulos ficaram em silêncio. Depois de algum tempo, um deles tomou a iniciativa: Senhor, mestre, quem é o maior no reino de Deus? Jesus olhou para eles, fitou o olhar de cada um, os corações acelerados, esperando a resposta. E Jesus disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. Naquele momento uma criança passava, Jesus pega a criança, coloca no colo e diz: se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O menor, o servo de todos. É interessante como nós, seres humanos, buscamos as primeiras posições. Desejamos ser os primeiros. Isso é uma verdade. Buscamos o destaque. O nosso trabalho tem que ser o melhor. Não melhor do que o nosso trabalho ontem, mas melhor do que os outros. Nós temos que ser o primeiro em tudo. E Jesus nos afirma que aquele que quer ser o primeiro deverá ser o último. E aquele que deseja ser o Senhor deverá ser o servo de todos. Vejamos o que Jesus fez. O maior espírito que já desceu à terra. Um espírito de escola, iluminado. O nascimento de Jesus na terra é como se a gente pudesse pegar o sol e colocarmos dentro de uma garrafa de refrigerante. Tamanha a renúncia que ele fez para nascer e viver entre nós. Ele não chegou como Messias no cavalo com a espada ou numa carruagem de ouro para comandar. Não. Ele chegou como aquele que serve. Até a sua coroa não foi uma coroa de ouro incrustada de pedras preciosas. A sua coroa foi de espinhos. Toda a sua vida foi para servir aos outros. Estudemos os 3 anos de vida pública de Jesus. E a todo momento ele está servindo, amparando, consolando, inspirando, amando o tempo inteiro. A luz no meio das trevas, que brilhou não por ostentação, mas brilhou para se transformar em caminho por onde os nossos pés devem trilhar. E ele nos diz que, em outras palavras, essa busca nossa em ser o primeiro, em ser o melhor, não para melhor servir, mas para ter destaque e buscar aplausos, elogios, admiração dos outros, isso é efêmero, é pequeno. Feliz é aquele que serve,
Ditoso é aquele que doa, que ama. E ele fez isso a vida inteira. Enquanto os discípulos estavam discutindo quem era que ia ser o primeiro, quem era que ia ser o maior, ele disse: você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser o Senhor? Seja o servidor. Aquele que serve. E é interessante. Eu lembrei de um amigo meu que certa noite ele estava em casa pela madrugada, dormindo, uma tempestade lá fora. E de repente um vizinho bate na porta, pedindo a ele se ele poderia levar a mãe, que estava doente, passando mal no hospital. E ele deitado, todo enroladinho, na chuva lá fora, ele pensou: poxa, ter que levantar. E aí uma voz disse: você quer levar ou quer ser levado? Ele prontamente se levantou, se arrumou e foi levar a senhora para a emergência. Porque a posição de servir é um privilégio. A posição de quem serve é porque está em condição de servir, de se doar. E reiteradas vezes, Jesus, no seu Evangelho, nos convida a servir o outro, a amar o outro, a perdoar o outro. E esse não foi só o único momento desse pensamento dos discípulos. Não. No finalzinho da sua tarefa, na ceia da Páscoa, essa temática retorna. Porque nós somos assim. Enquanto nós não aprendemos, as situações se repetem. As situações tornam. As situações voltam para que nós possamos aprender. É a repetição que vai nos trazer o aprendizado. E na ceia da Páscoa foi assim. Jesus havia dito que ele iria voltar para a casa do Pai. E que os discípulos iriam ficar para dar continuidade à tarefa. Evidentemente pensaram: se Jesus vai, quem será o nosso líder? Quem vai comandar? Nós somos assim mesmo. Jesus escolheu os discípulos de pessoas do povo para nos mostrar que eles iriam se tornar grandes, mas que começaram pequenos. Sábios, mas que começaram ignorantes, para nos dizer que nós também vamos sair da pequenez para a grandeza, da ignorância para a sabedoria. Então, naquele momento de tensão, de extrema dor, porque Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus se afasta da mesa da ceia da Páscoa, tira sua túnica, coloca uma toalha na cintura, de pés no chão, nu da cintura para cima, como se vestiam os servos e os escravos. Ele pega de uma bacia e humildemente vai lavando os pés dos discípulos, um a um. E isso nos dá uma emoção muito forte pela extrema humildade de Jesus. O maior de todos, o mais elevado de todos. Ele se veste como um servo pequeno. Ele pega de uma bacia e vai lavar os pés. Ele, o mestre, o Senhor, o governador da terra, lavando os pés dos discípulos. E quando chega em Pedro, Pedro diz: não, o Senhor nunca me lavará os pés. E Jesus diz: Pedro,
Se não te lavar os pés, não tens parte comigo. E Pedro se empolga, então, Senhor, não lave só os pés, lave os pés, as mãos, a cabeça. E Jesus disse que não precisava, que bastava lavar os pés. E os discípulos atônitos com aquilo. Durante 3 anos, eles caminharam com Jesus e viram o fascínio que a multidão tinha por Jesus. Viram os fenômenos que Jesus produzira. Viram as palavras de amor que Jesus pronunciara. E agora ali, ele estava naquela posição, lavando os pés. Depois de lavar os pés de todos, ele volta à mesa, veste a sua túnica e pergunta aos discípulos: compreendeis o que eu vos fiz? Nós somos difíceis para compreender as coisas. Nós pensamos que compreendemos, mas a nossa visão ainda é curta. O nosso entendimento ainda é superficial. E ele torna a perguntar: compreendeis o que vos fiz? E os discípulos em silêncio. E ele disse: vós me chamais de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Mas se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha o ensinamento. Se eu lavo os teus pés e você lava os meus pés, eu te vejo como um igual a mim. E você me vê como um igual a ti. Nesse momento nós estamos vivenciando a verdadeira fraternidade e o verdadeiro amor. Eu não quero ser melhor que você. Você não deseja ser melhor que eu. E juntos, como irmãos, cresceremos no rumo ao infinito, à felicidade. É isso que Jesus quer. Não essas lutas, essas brigas tolas, na busca do ser se transformar em lobo do próprio ser. Não. Alguns minutos depois, Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Porque os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É o amor que será a nossa marca. É o amor que será a nossa bandeira. É o amor que será o nome do nosso nome. É o amor que nos trará a redenção. Ser pequeno nas grandes coisas e ser grande nas tarefas pequeninas. Ser pequeno nas grandes coisas para não deixar a vaidade, a prepotência, o egoísmo nos fazer perder. E ser grande nas tarefas pequeninas para engrandecê-las. Cada um de nós é um universo. E todos nós desejamos seguir esse mestre, esse Senhor a quem amamos.
2000 anos se passaram. Ninguém antes dele. Ninguém se iguala a ele. Ninguém depois dele. Que Jesus possa continuar conosco. Que nós possamos continuar a luta de irmos ao encontro dele através do amor, encontrando a felicidade em sermos os últimos, os servidores de todos. Ele está conosco. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre.